paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta quinta-feira eu quero orar em prol de todas as famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil. E pedir a Deus primeiramente o perdão e a misericórdia para poder entrar na presença de um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel. Orar sempre em nome do Senhor Jesus Cristo e pedir a Deus primeiramente perdão, misericórdia, o agir, o mover de um Deus todo-poderoso, Jesus Cristo. Orar, clamar, pedir a Deus, buscar em Deus todos os dias o perdão, a misericórdia, a proteção, os livramentos de Deus, a bênção de Deus, o sobrenatural de um Deus Pai todo-poderoso que tem todo o poder e toda a autoridade. Amados, a necessidade de orar, de clamar, de buscar a Deus todos os dias é algo real, verdadeiro, preciso na vida daquele que crê em Deus. Orai sem cessar. Estar em constante oração com Deus todos os dias. Devemos orar, clamar, pedir a Deus nas horas boas, nas horas difíceis, pedir a Deus todos os dias proteção e livramentos, porque vivemos em dias maus, vivemos em dias de tribulações, de lutas, de desafios, adversidades da vida, todos os dias. Quem nunca passou por uma adversidade na sua vida? Uma luta, um problema, uma dificuldade, ou seja na área espiritual ou emocional, sentimental, família, saúde. Quem não passou um problema financeiro, uma luta? Quantas pessoas estão passando por adversidades de problemas climáticos, aonde pessoas, algumas perderam a sua vida, outras perderam a sua casa, os seus móveis, uns perderam tudo. Quantas pessoas sendo provadas pelas dificuldades, pelas adversidades, pelos desafios da vida. Quantas pessoas passando por lutas, enfermas, doentes, em hospitais, doenças raras, câncer, outras doenças que não têm cura para a medicina, passando uma luta na sua vida, uma adversidade na sua vida e precisam de Deus. Precisam buscar forças em Deus, coragem em Deus, ânimo em Deus, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, crer no milagre, na bênção, na cura, na transformação, na proteção, nos livramentos de Deus. Amados, a Bíblia diz que vivemos no mundo jaz do maligno. E diz também que o príncipe deste mundo se chama Satanás, o ladrão, que só veio para roubar, matar e destruir. E assim nós vemos o inimigo, ele matando, destruindo, aonde nós vemos a criminalidade, a maldade, a perversidade, guerras, destruições, aonde nós vemos o inimigo destruindo famílias, casamentos, colocando filhos, jovens em drogas, prostituições, crimes, muitos problemas imorais, corrupções, pessoas que amam, adoram o dinheiro, colocam o dinheiro como seu Deus. Nós vemos um povo sendo amassado dia a dia pelo sistema político, religioso, pessoas sofrendo
pessoas oprimidas, pessoas que ganham um salário muito baixo, num país de muito impostos, cada vez mais o governo colocando impostos, cada vez mais o povo podendo comprar menos. A dificuldade, o problema, as pessoas querem achar a solução no homem e cada vez se dão pior. Cada vez se dão mal, cada vez mais. Elegem este candidato, vai mudar a minha vida. E ali ele começa a fazer ao contrário das suas expectativas. Porque a solução não está no homem, a solução está em Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Por isso que a Bíblia nos orienta, ensina a buscar o socorro que vem do alto. Hoje nós vemos muitas pessoas abandonando a sua fé exclusiva em fazer a vontade de Deus, abandonam o ministério que tinham de Deus. Muitos vão dizer: ah, pastor, eu não abandonei, eu compartilhei ele, eu compartilho ele com a política. Nós vemos hoje pastores políticos, pessoas envolvidas com a religião, com a política, tentando aconselhar, digamos, um com o outro, misturar um com o outro. Nós vemos situações difíceis, pessoas que tentam se defender, que vão entrar na política para defender a causa de Deus. Nós vemos pessoas que tinham um ministério exclusivo como pastores, homens e mulheres de Deus. Alguns eram levitas, outros adoravam a Deus, louvavam, pregavam. E dizem que pode misturar, que não vai dar efeito nenhum, vai ficar a mesma coisa. Talvez receberam conselhos e uns aconselharam, outros que tudo normal. Eu vi, amados, um comentário de um pastor famoso, político há muitos anos, renomado no meio evangélico, quer dizer o quê? Conhecido no meio evangélico, aonde ele tinha o sonho de levar a sua família para a Disneylândia e não conseguia o visto nos Estados Unidos. E aí ele disse que ele entrou na política e Deus deu a vitória para ele assim como político ganhar o visto para levar a sua família para os Estados Unidos. Esta era a profecia, a revelação de Deus dizendo ele para a sua vida. Que Deus queria ele na política para ganhar o visto, para levar a sua família para ver a Disneylândia. Amados, vemos cada relatórios, testemunhos que nos impressionam a ver que pessoas entram na política, a grande maioria, pelo seu conforto financeiro. Se nós olharmos para os projetos de muitos, não digo todos, vamos ver muito poucos projetos para ajudar os pobres, para ajudar o povo.
Sabemos a importância que tem de algumas leis que iriam complicar mais o pregar o evangelho, que foram barradas. Existe sim homens sérios que trabalham em prol da igreja, porque não podemos, amados, em todas as áreas da vida, igual tem um ditado que diz, colocar tudo num saco só. Existe ainda, a Bíblia ainda diz, existe ainda aqueles que não se dobraram a Baal. São poucos, mas tem. Por isso que eu nunca gosto de citar nomes de pessoas, nem nome de nações religiosas, porque não vão edificar, mas citar situações para que viemos analisar, orar, buscar em Deus. Citar nomes não vai ajudar em nada. E hoje nós vemos a grande maioria dos pregadores, aonde eles citam abertamente nomes de pregadores, de líderes, de cantores, nos seus vídeos, para atrair mais pessoas, para dar mais mídia. O pregador tal é isso, o pregador tal é aquilo. Citar o nome não vai ajudar, amados. Nós temos que citar situações, e o povo deve ser inteligente, buscar em Deus, e claramente Deus vai mostrar a pessoa que é. Nós vemos ali, amados, pessoas que entraram na política dizendo que é para ajudar a igreja, para ajudar os pobres, e aí colocam na sua boca mais de 50 mil, 100 mil reais. Eu fui numa pregação aonde um pastor, ele falou que uma das suas casas tinha 700 metros quadrados e 5 ou 6 carros numa delas. E depois pedindo ali oferta para os irmãos, alta. Muitos talvez tinham dinheiro contado para a passagem do ônibus para a volta do culto. Aonde uma denominação, o pastor teve a coragem de pedir até as moedas. E muitos que moravam na capital, moravam 5, 10, 15 quilômetros da igreja, teriam que voltar a pé. Amados, esses testemunhos vão entristecendo a Deus, porque muitos vão tirando o foco de fazer a obra de Deus e vão se beneficiando da obra. Entram na obra de Deus não para fazer a vontade de Deus, mas sim para atingir os seus alvos. E assim nós vemos muitos usam a sua fama, usam ali a sua caminhada para chegar em algo que eles queriam, para ter uma vida mais fácil, sendo que nada é fácil. Nós temos que buscar em Deus todos os dias da nossa vida. Orar, clamar, buscar em Deus. Orar sempre em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo milagres, sabedoria, perdão, misericórdia. Orai sem cessar todos os dias. O maior erro do ser humano é não ler as Escrituras, porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz que elas testificam dele, de Jesus. Muitos são ensinados errado, porque não verificam nas Escrituras se aquilo que está sendo ensinado realmente é do Senhor
Jesus Cristo. Por que muitas pessoas estão envolvidas na idolatria, no ocultismo, no misticismo, na superstição, na bruxaria, em práticas do ocultismo? Por quê? Porque simplesmente dizem amém para tudo o que lhes são ensinado. Não buscam nas Escrituras se realmente aquilo que está sendo ensinado pelo seu líder é realmente de Deus ou não, é realmente de Cristo ou não. Simplesmente aceitam, gostam, porque muitas religiões, muitas vezes pessoas buscam religiões que se adequam, que se, digamos assim, estão de acordo com o seu modo de viver, o seu agir. Muitas pessoas estão buscando religião aonde não precisam mudar de vida, simplesmente adequar a sua vida a esta religião. A religião vai aceitar o seu modo de viver sem questionar nada. Por isso que muitas pessoas às vezes vão em um lugar e dizem: eu me senti mal naquele lugar, aquele lugar não é para mim, eu vou aonde eu me sinto bem. Uma pessoa que está na idolatria não vai se sentir bem se vai num lugar que prega contra a idolatria. Uma pessoa que vai num lugar que prega contra a feitiçaria, se ela está numa religião da feitiçaria, ela não vai se sentir bem. Uma pessoa, se está no adultério e vai num lugar que prega contra o adultério, ela não vai se sentir bem. Eu não me senti bem naquele lugar. Hoje as pessoas querem adequar o seu modo de viver na religião que aceita a sua vida. Pessoas imorais procuram religiões aonde aprovam o seu modo imoral de viver. E quando se prega contra o pecado e quando se prega contra o erro, muitos vão te chamar de intolerante religioso e palavra odiosa. Amados, a necessidade de orar e clamar todos os dias é real e precisa. Precisamos orar, clamar, buscar em Deus. As pessoas têm que entender que Jesus Cristo tem ensinamentos para a nossa vida, para a sua igreja, como diz em João 8, 31, 32. Nós temos que entender que Jesus Cristo é o único caminho, verdade e vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Que Jesus Cristo é o único caminho, verdade e vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. João 14, 6. São versículos importantes, precisos, aonde muitas religiões conhecem, mas negam o poder destes versículos. Lê no livro de Hebreus que Jesus é a nova aliança perfeita, melhor que a antiga, mas assim mesmo vão lá na antiga aliança buscar práticas, costumes para suas denominações religiosas. Em Mateus 28, 18, Jesus Cristo diz que ele recebeu de Deus todo o poder no céu e na terra. E assim mesmo tem religiões que tratam Jesus como um Deus menor, como um Deus insuficiente, porque precisam práticas da antiga aliança para complementar as suas doutrinas religiosas.
Nós vemos vários versículos, mas muitos creem naqueles versículos que querem. É do seu jeito. E para que nós venhamos ser salvos, é do jeito de Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que venha a crer nele não venha a perecer, mas venha a ter a vida eterna. É do jeito de Deus. Jesus Cristo é o único caminho, verdade e vida, amados. E eu já quero encerrar nestas palavras. Aceita quem quiser, obedece quem quiser, mas esta é a verdade. A verdade é que Jesus é o único Senhor e Mestre, o único cabeça da igreja, o único bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Aceite quem quiser. Esta é a verdade. A verdade é que devemos amar, perdoar, orar uns pelos outros, orar sem cessar, orar pelos inimigos. Esta é a verdade. Aceita quem quiser. Não é pela força e nem pela violência, é pelo amor à palavra de Deus, pelo amor ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos que estão orando uns pelos outros, família por família, orando sem cessar todos os dias, buscando em Deus. Agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando o joinha, compartilhando as pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Vamos continuar sim orando pelo Brasil, pelas nações, pelos flagelados, pelos problemas climáticos, orando pela paz em Israel, pela paz na Ucrânia, pela paz na terra, pela paz nas igrejas do Senhor Jesus Cristo. Amar o próximo. Quando nós falamos, pregamos, não é por ter ódio. Quando nós citamos situações de erros, não é porque nós odiamos aquela pessoa, é porque nós amamos aquela pessoa e queremos que ela venha para os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Muitos poderão dizer: ah, pastor, eu tenho muito mais sabedoria, estudei muito mais que você. Porque eu, amados, não tenho muito estudo, talvez vou ter mais que alguns, mas muito menos que os outros. Mas muitas pessoas, eles têm muito estudo e não sabem como usar estes estudos, porque eles querem, muitas vezes, ser maiores que Deus, superiores, através das suas escolhas e do seu modo de agir e de ensinar outras pessoas. Maior é Deus, maior é Cristo. Nós somos servos, mas o nosso Deus é Senhor. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, a qual oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, repreendendo todas as obras do diabo e todas as contrariedades do inferno. Todos os dias o nosso Deus é maior, e repreendemos a doença, a enfermidade, a dor, o sofrimento, repreendemos todas as maldições e pragas, toda a miséria, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o nosso Deus de Israel é maior. Maior é o Deus de Israel. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor e não se esqueçam de continuar orando uns pelos outros todos os dias, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, 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 amados de Deus.